Bom dia, povo, série devocional por aqui. Vamos lá, vamos seguindo na força do Senhor. A gente iniciou nesse tempo a leitura devocional do livro, do Evangelho de Jesus segundo o relato de Mateus. E a gente está aí na parte 2 hoje, do capítulo de número 1. Hoje, vou até colocar aqui já nos comentários, Mateus capítulo 1, parte 2. Mateus capítulo 1, parte 2. Eu coloquei aqui nos comentários para que a gente, quem for entrando aí, se atualize de onde estamos nessa leitura devocional, nessa sequência de leituras devocionais aqui. Quero louvar a Deus pela sua vida, pessoal que já está entrando aí, a Érica, a Vilma, Deus te abençoe de maneira poderosa nessa manhã. E quero também já orar com você nessa manhã, antes da gente iniciar essa leitura poderosíssima da palavra de Deus. Vamos lá? Vamos orar juntos? Pai, muito obrigada, nós louvamos ao teu nome, nos derramamos na tua presença, nos consagramos diante de ti, porque o Senhor é digno do nosso melhor, o Senhor é digno da nossa entrega, o Senhor é digno da nossa devoção, mesmo quando trata-se de dias onde a gente só quer ficar quietinho, onde a gente só quer receber, onde sabe, a gente talvez se encontre sem força, ou em dias onde estamos desmotivados, desestimulados. Senhor, ainda nesses dias o Senhor continua sendo digno do nosso melhor, do nosso tempo, da nossa devoção, da nossa entrega. E nós estamos aqui nesse movimento, Pai, de reconhecer aquilo que já entendemos, de evidenciar aquilo que já compreendemos em nosso coração, de que a tua palavra é o mais importante e de que há uma relevância em começar o nosso dia na tua palavra, em começar as nossas demandas a partir da tua palavra. Então nessa manhã, Senhor, por graça e por misericórdia, nos encontra aqui mais uma vez, fala conosco, ministra os nossos corações. Senhor, toca em nosso coração, toca a um só corpo e um só espírito. Cada um está aqui nas suas demandas, Senhor. Cada um está em lugares diferentes, mas unidos por um só corpo e unidos também, sendo movidos por um só espírito, um só Deus, um só Senhor. Então, nesse movimento, Pai, leva-nos além na tua manhã. Fala conosco, Senhor. Nos encontra, como eu disse aqui, por graça e por misericórdia. Em o nome de Jesus, nós declaramos amém. Assim seja no meio de nós. Amém? Glória a Deus por isso. Bom dia, mãe. Bom dia, Lídia. Também já está por aí. Deus abençoe cada uma de vocês de maneira poderosíssima. Bom, gente, vamos lá? Vamos pro texto? Hoje, como eu já coloquei até aí nos comentários para vocês, hoje a gente vai seguir na leitura de Mateus, ainda no capítulo 1, e no que eu vou chamar aqui de uma parte 2 desse capítulo 1. A parte 2 desse capítulo 1, deixa eu pegar só uma caneta aqui para mim, eu tô sem agora. A parte 2 desse capítulo 1, ela é dos versículos 18 ao 24, tá? Então, a parte 2 do capítulo 1, que começou falando, como nós lemos na semana passada, começou falando sobre os antepassados de Jesus, a genealogia de Jesus, para comprovar que Jesus, de fato, enquanto homem, era descendente de Davi, é descendente de Abraão, e no propósito do registro, do relato do livro de Mateus, cumprir aqui o objetivo de comprovar, de reforçar para os judeus de que Jesus Cristo é o Messias, tá? Então, nesse objetivo, a gente tem aqui os antepassados, a genealogia de Jesus. E nessa parte 2, a gente vai falar aqui, ao relato, em conjunto à genealogia, do nascimento de Jesus. Ou seja, não do nascimento em si, mas desse movimento para o nascimento de Jesus. Então é a nossa leitura de hoje, ela é focada, voltada para essa leitura, para essa compreensão, para esse entendimento. Amém? Irmão Haroldo também tá por aí, Deus te abençoe de maneira poderosa. Camila também tá aí, um beijo, minha princesa. Beijo em cada um de vocês. Bom, vamos lá, vamos fazer essa leitura juntos aqui? Vamos lá, versículo 18 do capítulo 1 de Mateus, diz o seguinte pra gente nessa manhã. O nascimento de Jesus foi assim. Então ele começa a contar e relatar acerca desse momento, dessa ocasião. Maria, a sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Eu queria só dar uma pausa aqui para só comentar com vocês esse primeiro versículo 18, que deixa claro e evidente que Maria, ela tinha um nível de compromisso e de comprometimento já acordado, já selado com José. Então, como que funcionava dentro
dentro dessa cultura aqui, como que funcionava? Existia-se um documento onde você documentava e você estava prometido um ao outro, né? Então o homem, ele gerava um documento, no caso de José aqui, José fez esse documento era levado aos anciãos da época, aos rabinos, inclusive da época, e nesse documento eles tinham ali um acordo, né, uma espécie de apontamento para uma união mais sólida como casamento, né? Então nessa circunstância, eles tinham o quê? Esse documento que trazia um vínculo entre Maria e José, mas eles ainda não moravam juntos e nem muito menos tinham relações sexuais. Então é pra gente entender que quando a palavra diz que ela ia se casar com José, ela de fato estava prometida a José com base nesse documento que era gerado, que era fornecido, que era dado aos anciãos da época. Então ela ainda estava prometida, mas ela ainda não podia, de fato, ter relações com José e nem muito menos eles viviam na mesma casa, vamos assim dizer, no mesmo ambiente. Então é interessante a gente perceber isso aqui, tá? Então, vamos lá de novo? Maria, versículo 18. Bom dia, Madá. Versículo 18. Maria, sua mãe, ia se casar com José, ou seja, estava prometida a José. Mas antes do casamento, ou seja, antes de fato eles se casarem e estarem habilitados a ter relações sexuais, Maria fica grávida. Mas, dentro do relato do texto, fica também explícito que Maria fica grávida pelo Espírito. Maria fica grávida por ação do Espírito Santo. Versículo 19. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele em um sonho e lhe disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ou seja, ela está grávida por intervenção, por ação do Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Então Deus disse isso no Antigo Testamento através do profeta Isaías. Se você ler Isaías capítulo 7, versículo 14, você tem de fato essa menção aqui de que a virgem ficará grávida, terá um filho que receberá o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Então lá já, através do profeta Isaías, já havia esse apontamento para o que Deus aconteceria. Ou seja, Deus usa o profeta Isaías para apontar, para indicar a respeito do seu plano dentro aqui do cenário de nascimento de Jesus. Vamos lá? Versículo 24 e 25 para a gente finalizar nossa leitura de hoje, diz assim: Quando José acordou do sonho, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou de fato com Maria, né? Então até então eles estavam prometidos um ao outro através de um documento, então ele casa com Maria. Versículo 25. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus, certo? Aqui a gente termina essa leitura do capítulo 1, mais em específico dessa segunda parte do capítulo 1. E o que eu queria levar você à reflexão para que a gente olhe para esse texto aqui, olhe para essa leitura e tenha uma aplicação para as nossas vidas. Primeiro, eu já disse a você aqui mais de uma vez de que Maria ainda não era casada com José, mas estava devidamente prometida a ele. Inclusive, era de prática naquele tempo ter-se um documento, né, trazendo esse vínculo e esse compromisso de José com Maria. A grande questão aqui, gente, é o seguinte: essa notícia da gravidez, mesmo que vinda pelo Espírito Santo, mesmo que uma gravidez feita, gerada com intervenção do Espírito Santo, dentro desse cenário, dentro da vida de Maria e de José, essa notícia, mesmo vindo de Deus, essa notícia era uma bomba. Essa notícia era um verdadeiro problema dentro do cenário deles. Essa notícia era um problema, por quê? Eles não estavam devidamente casados, isso significa que eles não moravam juntos e não podiam ter relações sexuais. E agora Maria está grávida. Então, mesmo que isso venha do Espírito, era de fato ali no âmbito natural, sem ainda considerar o espiritual. Mas em um âmbito natural, isso era um problema. Era uma notícia problemática. Era uma notícia que trazia problema. Tanto que
Tanto que José, ele tinha, assim, a opção, conforme a tradição da época, de repente, trazer, expor Maria a um julgamento público. Peraí, Maria, se eu não posso ter relação com você, você está prometida a mim, eu não posso ter relação com você e você está grávida agora? José podia levar isso, ou seja, levar Maria a um julgamento público, diante do povo e diante dos anciãos, e trazer ali vergonha, trazer ali escárnio, trazer humilhação a Maria. E José também tinha como outra opção fazer o que ele fez, pensar na possibilidade de cancelar esse documento de compromisso com Maria secretamente. Então ele cancelava, ele gerava um outro documento de cancelamento desse compromisso, levava esse documento aos anciãos, e isso seria feito, essa relação, esse compromisso, esse vínculo de Maria com José, seria feito de modo secreto. Então, diante dessa notícia, que é avassaladora para Maria e para José, José aqui tinha duas opções. Ou ele levava isso a público, ou ele levava Maria a julgamento, ou ele agia como alguém que foi injustiçado, ou ele agia como alguém que foi pego de surpresa, alguém que não estava esperando, alguém que está ferido pelo que aconteceu, alguém que está com o ego ferido, ou ele age secretamente e ainda assim desfaz o seu contrato de casamento com Maria. E José, já vai falar Moisés, mas José, aqui que é o personagem dessa leitura, José, ele demonstra aqui que foi necessário, a notícia foi tão difícil e desafiadora, que José pensava nisso. O versículo 20 nos afirma que José pensava nisso. Era como se José dia e noite estivesse pensando no que fazer, talvez inclinado a desconfiar de Maria, talvez inclinado a levar isso a público, talvez inclinado a levar Maria, conduzir Maria a um julgamento popular, em alguns momentos talvez pensando, não, de repente eu posso fazer isso de maneira secreta, de repente eu posso fazer isso de maneira mais, mas sem expor tanta Maria. Eu acredito que quando o texto diz que José pensava sobre esse assunto, ele pensava no que ia ser feito, ele pensava no que isso poderia dar, e eu acredito que assim como nós, pensando e às vezes como agir, como fazer, eu acredito que José estava norteado por possibilidades. Será? E se eu fizer? E se? Então José, ele estava norteado, com a mente norteada de possibilidades. Mas uma coisa interessante na atitude de José, por mais que ele estivesse talvez ali pensando e digerindo toda aquela situação para tomar uma decisão, uma coisa que José não foi alguém reativo nas suas emoções. Quando o texto diz no versículo 20 que José estava pensando naquilo cotidianamente, é porque José estava tratando aquilo no âmbito da mente e das emoções. Você consegue entender? Que era um assunto espiritual, mas que precisou ser trabalhado emocionalmente. Você consegue perceber isso? Era um assunto espiritual. Maria estava grávida, mas não era uma gravidez natural. Era uma gravidez dada pelo Espírito Santo. Mas ainda assim, isso foi preciso, foi necessário que José lidasse com isso no âmbito emocional. Então ele pondera, então ele cogita, mas uma coisa que José não é reativo. E isso mostra pra gente, isso aponta pra gente um nível em José de maturidade emocional para não ser reativo, mas para saber lidar com situações emocionalmente. Isso nos mostra, nos aponta em José uma capacidade, uma desenvoltura, uma maturidade emocional que fez com que ele não chutasse o pau da barraca de uma vez, mas que ele minimamente, ponderasse. O texto não diz que José teve facilidade e habilidade em lidar com a situação. Não, ele estava pensando. Eu imagino que diversos cenários passaram pela mente dele. Mas ele conseguiu gerenciar as suas emoções ao ponto de não explodir, ao ponto de não se precipitar, ao ponto de não ser reativo a essa situação que apareceu na vida deles. Até porque, gente, até então estava tudo muito bem. Até então estava tudo muito normal, até que essa notícia chega nesse cenário, nesse ambiente, e José precisa lidar com isso. Aí, o texto diz no versículo 20 que José estava pensando, o que eu vou fazer? Ele não reagia, ele foi capaz de pensar, de amadurecer os seus pensamentos, as suas emoções, para ele. Me confirme se o áudio voltou, gente. Preciso que vocês me ajudem aí a confirmar se o áudio voltou. Entrou uma ligação aqui e geralmente isso mexe no áudio. Me confirma se o áudio voltou.
Vou esperar alguém me confirmar se o áudio voltou. Voltou, maravilha. Então, seguindo aqui na leitura do texto, a gente já entendeu que foi todo esse movimento, né? De José ali pensando que vai acontecer. E logo após, o anjo do Senhor vem para trazer para José clareza. Para trazer para José resposta, para trazer clareza a respeito dessa situação. E quando o anjo do Senhor aparece para José em sonho, o que acontece aqui? O anjo dá tudo, o anjo dá riqueza de detalhes. O anjo diz, primeira coisa, José, não tenha medo. Isso significa que ele estava com medo. Isso significa que José era como eu e com você, assim como eu e com você, né? Carne, assim como eu e com você. Então, o anjo começa dizendo, ei, José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa. Isso significa o quê? Que no interior de José, ele tinha receio, ele tinha medo. Mas entenda, ele ainda não tinha reagido a isso. Ele estava gerenciando seus impulsos, seus anseios, seus pensamentos de precipitação. Ele estava gerenciando tudo isso emocionalmente ainda. Aí, olha, José, o anjo diz, José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida sim, mas é pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. E ainda diz mais, José, tudo isso está acontecendo para se cumprir o que o Senhor disse através do profeta lá atrás. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Então você entende que quando o anjo entra em cena através de um sonho para José, o anjo traz clareza. O anjo deixa tudo claro. Se José tinha alguma dúvida, se José tinha algum receio, se José tinha alguma ponderação, agora ele não tem mais. Porque o anjo vem para trazer resposta. O anjo vem para trazer clareza. O anjo vem para reafirmar a direção. Moisés, é isso. O tempo é esse. Você vai pôr, é um menino, você vai pôr nele o nome de Jesus. E o propósito dele é isso, libertar o povo dos seus pecados. Tudo muito claro aqui. Tudo muito claro. Parece tudo mais fácil quando o anjo do Senhor fala com José. E de fato é. Mas a pergunta que eu me faço ao ler esse texto é o seguinte. Por que então esse anjo não trouxe já de cara essa clareza para José? Por que o anjo não chegou, disse tudo isso a José, para que depois José pudesse lidar agora com clareza com essa situação? Por que então Deus deixa José lidar com a notícia? Por que então Deus deixa José lidar com um aparente problema de notícia, né? A notícia era de fato um problema para ele ali, humanamente falando. Então por que Deus deixa José lidar com a notícia? Lidar com o problema? Lidar com a questão antes de trazer clareza? Se eu perguntar a você aqui, eu posso até imaginar a resposta. Se eu perguntar a você o seguinte, Deus poderia dar essa direção através do anjo, através de um sonho, antes de Maria ficar grávida? E o anjo diz assim, José, olha, Maria vai ficar grávida, ele será um menino, e o nome dele se chamará Jesus, para se cumprir o que o profeta disse, e o propósito desse menino é salvar o povo dos seus pecados. E aí, quando José, depois disso, chegasse a notícia para ele de que Maria estava grávida, ele já entenderia, não, Deus já falou isso comigo. O anjo do Senhor já me direcionou isso. Eu tô pronto, eu tô preparado. Não, gente. Deus, podendo fazer assim, o caminho mais fácil pra gente, Deus faz justamente o caminho contrário. Olha isso. Deixa José lidar com a notícia. Deixa José lidar com o problema. Deixa José lidar com a questão para depois Deus trazer resposta. E o que eu entendo com isso? E o que eu quero trazer de aplicação para mim, para a sua vida, à luz dessa palavra nessa manhã? O que eu quero trazer isso? Quando Deus deixa José lidar com o problema emocionalmente, ele teve que controlar o pensamento, ele teve que controlar as emoções. Quando Deus deixa ele lidar, eu entendo que antes da resposta e antes da revelação, muitas vezes Deus vai nos deixar intencionalmente para saber qual vai ser a nossa reação. Para saber qual vai ser a nossa atitude. E não é nem somente para saber qual vai ser a nossa atitude, não. É para saber se eu tô pronta para receber a revelação. É para saber se eu tô pronta
a maneira com que eu estou lidando com as situações, a maneira com que eu estou lidando com a notícia, a maneira com que eu estou lidando com um aparente problema, isso mostra para Deus, isso demonstra para Deus, isso é uma resposta espiritual para Deus de que eu estou pronta para receber revelação ou não. Como eu disse a você, José tinha a opção de ser reativo, de levar Maria ao escárnio, de levar Maria ao julgamento público. E seria muito fácil entender o que o povo julgaria. Por muito menos o povo já julga. Que dirá uma mulher que estava prometida em casamento, mas que não estava casada ainda de fato e aparece grávida. Vocês acham mesmo que o povo ia querer saber se foi pelo Espírito, se não foi pelo Espírito? Não, gente. Maria facilmente seria julgada. E com isso, José poderia ser alguém que iria, de alguma forma, atrapalhar, não sei se a palavra é essa, mas não corresponder ao plano do Senhor. Você entende isso? Você entende que para a gente receber um nível de revelação, a gente precisa dar a Deus um nível de resposta? Você consegue compreender isso nessa manhã através desse texto? A gente está orando por um nível de revelação. A gente está buscando por um nível de revelação. A gente está clamando por um nível de revelação, de clareza, de resposta, de direcionamento. Mas sabe o que Deus está esperando de nós? Uma resposta. Às vezes emocional. Às vezes espiritual, de alguém que não se precipita, mas de alguém que pondera, de alguém que é capaz de se calar quando tem motivos para falar, para apontar, de alguém que é capaz, de ter autocontrole, de alguém que é capaz de ter gestão emocional para lidar com notícias desafiadoras, difíceis, de alguém que tem autocontrole, de alguém que tem domínio próprio, de alguém que tem capacidade de, peraí, deixa eu pensar, deixa eu amadurecer essa ideia. Eu não vou reagir, na emoção, no impulso, mas eu vou ponderar isso. Você entende que quando o anjo chega depois de José lidar com a notícia, isso significa que Deus foi intencional em somente dar clareza depois. Para quê? Para que José pudesse corresponder com maturidade. O que o anjo trouxe, a clareza que o anjo trouxe para José aqui foi espiritual, mas o preparo foi emocional. Então o que eu quero trazer de reflexão para mim e para você nessa manhã? A gente clama e anseia por viver questões espirituais. Isso é bom, isso é poderoso, a palavra nos convida a isso, a gente se colocar nesse lugar. Mas é interessante a gente perceber que não é porque o que Deus vai fazer na sua vida é espiritual que isso não exija um preparo emocional. Que isso não exija de mim maturidade emocional. E verdade, gente, é que a gente não quer amadurecer emocionalmente, né? A gente não quer se calar quando tem oportunidade de falar. A gente não quer se calar quando a gente se julga estar com a danada da razão, né? A tão dita razão. Eu tô com a razão, você não tá com a razão. Você entende isso? Quando José responde a Deus com maturidade emocional, ele está dizendo para Deus o seguinte: eu estou pronto para receber revelação. Eu estou pronto para receber direcionamento. Eu estou pronto para cumprir propósito. Eu estou pronto. Olha isso, para ser parte do seu projeto, Senhor. Eu estou pronto para ser parte do plano de Deus. Eu estou pronto para manifestar o plano do Senhor. E José estava tão pronto que ele diz, depois do sonho, quando ele acorda, o texto diz no versículo 24, nós lemos aqui, ele fez exatamente o que o anjo declarou. Ele fez exatamente. Ou seja, capacidade de gerenciar as suas emoções e de esperar o tempo de Deus, o tempo da revelação, e capacidade de obedecer. Eu acho isso aqui tremendo. Muito se fala sobre, Maria ser uma mulher agraciada. Deus viu graça em Maria para confiar o seu filho Jesus. Mas eu acho José também uma pessoa, não é qualquer pessoa, não é qualquer homem, é uma pessoa também com um coração, sabe? É como uma terra arada e trabalhada e preparada para receber o plano do Senhor. E essa foi a resposta que ele deu ao Senhor. Maturidade, calma, cautela. E, gente, eu sou prova viva do quanto isso é difícil. Eu sou prova viva, eu sou a primeira da fila em reconhecer o quanto é difícil. Não se precipitar, se calar muitas vezes, como eu disse aqui, quando você tá você tá no direito de colocar e de falar e de apontar, quantas vezes, o quanto isso é difícil. Mas entenda, na palavra, o quanto isso é necessário para que a gente alcance um nível de revelação espiritual.
Isso significa que o espiritual, nós somos seres formados de corpo, alma e espírito. E às vezes a gente quer viver como se fôssemos somente espírito. Às vezes a gente quer viver como se fosse somente espírito. É uma espiritualidade movida talvez por uma religiosidade, mas não, nós somos corpo, nós somos seres formados de corpo, tricotomia do corpo, da alma e do espírito. Isso significa que aquilo que Deus faz espiritualmente na minha vida passa pelo emocional, passa pelas minhas emoções, passa pela minha alma. Eu jamais estarei pronto para viver coisas espirituais se eu não estiver apta a viver coisas emocionais. Você entende? Você entende? Notoriamente, claramente, Deus poderia ter mandado o anjo antes, falado com Maria, falado com José e depois Maria aparecer grávida. Mas aí é mole. Aí é fácil. A gente acreditar, a gente confiar. Não é verdade? E por que que Deus às vezes torna o processo difícil? Por que que o anjo vem depois para José? Porque José já tinha uma maturidade emocional notória. Não foi reativo. O tanto que eu às vezes sou. Não foi reativo. Mas isso aqui forjou ainda mais o coração de José. Isso aqui trouxe José para um nível de maturidade ainda mais profunda. E isso significa na vida de José preparo para viver um tempo de maturidade também espiritual. Um tempo de revelação espiritual. A Érica colocou uma palavra aqui, ela botou, isso é tremendo, agir por impulso não é opção. E é exatamente. José não reagiu assim porque era melhor do que eu e você. José reagiu dessa forma por escolha. Das opções que ele tinha, essa era a mais difícil. E ainda assim ele escolheu ir pelo caminho mais difícil. Mas o caminho que agrada ao Senhor. O caminho que agrada ao Senhor. Nós nunca viveremos um novo nível espiritual se nós não desenvolvermos no Senhor um novo nível de maturidade emocional. A gente cresceu, eu cresci, vou dizer por mim, eu cresci, já vamos orar. Mas deixa eu dizer algo pra você, eu não sei se você concorda comigo e se você também vem desse tempo, mas eu com 34 anos, venho de um tempo onde olhar para as emoções, onde a questão emocional é totalmente negligenciada. É totalmente negligenciada. Totalmente. Então eu venho de uma geração onde a gente ignora e negligencia algo tão importante. O preparo emocional para viver algo grande espiritualmente. Sabe? O quanto que a gente às vezes não está preparado para viver o grande de Deus por conta de falta de preparo e maturidade emocional. E a gente vem desse histórico, né, de negligenciar algo tão importante. Mas, à luz da palavra de Deus, eu quero dizer para você que talvez você, assim como eu, tenha boa parte da sua caminhada negligenciado a parte emocional. Mas hoje, à luz da palavra, nós estamos com a oportunidade de nos voltarmos para isso com mais seriedade, com mais zelo, com mais clareza, entendendo o que está muito claro nesse texto, dessa relação, dessa experiência de José, de que foi necessário antes, olha isso, José responde emocionalmente e Deus responde espiritualmente, trazendo clareza e direção para ele. E quando esse anjo vem, depois da resposta madura emocionalmente que José traz, quando esse anjo vem, isso é como uma validação do céu em dizer, ei, José, você tá pronto. Agora você tá pronto. Sabe? É Deus olhar pra mim e pra você e dizer assim, agora ela tá pronta pra receber, agora ela tá pronta pra viver, agora ela tá pronta pra tomar posse, agora ela tá pronta pra entrar na terra, agora ela tá pronta pra viver o novo, agora ela tá pronta pra manifestar a nova história, agora ela tá pronta pra viver a cura, agora ela tá pronta pra viver o milagre. Entende, gente? Entende? Não é o quanto que José orava, não é o quanto que José ia na igreja, é o quanto que José foi capaz de não ser reativo, de dominar as suas emoções, de controlar, de conter. Eu tenho tudo pra explodir, botar pra fora, vou falar, vou fazer, vai acontecer. Igual a gente faz, sabe? Igual a gente faz, às vezes, o tempo todo. Mas a palavra de Deus nos chama e nos convida a não mais negligenciar as nossas emoções e, ao contrário disso, entender que, às vezes, a minha maturidade emocional é a resposta que Deus está esperando de mim para que Ele entenda. Tá pronta para viver o novo. Tá pronta para um novo nível. Tá pronta para um novo nível de revelação. Tá pronta para um novo nível de clareza e direcionamento na minha presença.
Porque, de novo, eu vou dizer aqui antes da gente orar. Se José fosse alguém reativo, muito provavelmente ele não teria como ser parte do plano de Deus. Porque uma coisa eu vou dizer pra você. Com José ou sem José, o plano de Deus ia se manifestar. Porque nada impede o plano de Deus. Mas que graça é ser parte do plano de Deus. Que graça é, gente, poder ser parte do plano de Deus. E José alcançou isso porque não negligenciava as suas emoções. Se ele apresentou algum nível de maturidade emocional, isso aqui não vem de fábrica. A gente treina, a gente trabalha, a gente aperfeiçoa, a gente tenta de novo, a gente cai, a gente erra, a gente falha, mas a gente entende que é necessário apresentar a Deus o quê? Crescimento, maturidade, também emocional, não só espiritual, mas também, ou principalmente, emocionalmente. Porque o texto nos deixa muito claro aqui, que o anjo só vem depois que José responde com maturidade emocional. Resumindo aqui essa segunda parte do capítulo 1. Nem toda notícia que chega até você e que chegou até você por esses dias, essa semana, por mais desafiadora que seja, nem toda notícia é para destruição. Nem toda notícia é para destruição. Se você em Deus souber o que fazer com essa notícia desafiadora, você vai viver um novo nível com Deus. Você vai viver um novo tempo com Deus. Você vai viver um novo nível. Entenda que Deus está te preparando. Entenda que Deus está te forjando. Entenda que Deus está te lapidando, te aperfeiçoando. Então nem toda notícia que chegou até você é desafiadora. Nem todo assunto desafiador que levaram até você, isso é sinal de problema. Na verdade, isso é sinal de Deus te dando um ambiente certo para que você corresponda com maturidade. E ao corresponder com maturidade, você está pronta para um tempo, para um nível de revelação na presença de Deus. E segunda coisa que eu quero reforçar com você aqui, é que antes de vivermos coisas espirituais, Deus nos forjará emocionalmente. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as vezes que a glória de Deus se manifestava na Bíblia, na palavra, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Quando a gente tem lá no exemplo da igreja de Atos, quando Ananias e Safira mentem a respeito da oferta aos apóstolos e caem ali, no mesmo instante, todas as vezes que a glória de Deus se manifestou, a tendência é que as pessoas não aguentavam a glória. As pessoas não aguentavam o nível da glória do Senhor. Então um novo nível em Deus, exige de mim, de você, preparo. E esse preparo, muitas vezes, será também trabalhado nesse nível emocional. Emocional também. Então preparo espiritual, preparo emocional para viver esse novo tempo que Deus tem, essa nova graça que Deus tem a ser derramada nas nossas vidas. Essa nova graça. Amém? E como eu disse aqui, e a própria Márcia também colocou aí, né, que não é fácil. Não é fácil para mim, imagino que não tenha sido fácil para você, e nem para José. E nem para José foi fácil, né? E não é sobre ser fácil, é sobre ser possível. E se a palavra de Deus espera isso de mim, se a palavra de Deus me convida a ir por esse caminho, então é possível e não precisa ser fácil para que seja feito, né? Nós contamos hoje com a graça, com a ajuda, com o auxílio do Espírito Santo, que nos ajuda em nossas fraquezas. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas e a graça do Senhor é suficiente nas nossas vidas. Então eu quero orar com você e por você justamente a respeito disso, justamente a respeito desse assunto, justamente a respeito dessa temática, e pedir: Senhor, nos ajuda. A gente está orando muito por um novo tempo de revelação espiritual, mas a gente está pouco se importando com o preparo emocional. E quando a gente não se prepara emocionalmente para viver a revelação espiritual, a gente corre o risco de colocar tudo a perder. A gente corre o risco de colocar tudo a perder. Deus não é Deus de desperdício. Deus não é Deus de desperdício. Ele está pronto para te entregar um novo nível de revelação. Mas Ele está esperando de mim e de você essa resposta. Um tempo de maturidade emocional, gente. Vamos lá. Um tempo de maturidade emocional. A gente fala tanto disso. Mas será que a gente, a gente está dando essa resposta para o Senhor? Vamos lá, um tempo de maturidade emocional para viver um tempo de revelação espiritual. Amém? Glória a Deus por isso. Madá colocou, é verdade, que possamos entender isso de verdade. Nós vamos orar a respeito disso, Madá, para que o Espírito Santo nos dê clareza a respeito daquilo que precisa ser, forjado emocionalmente dentro de nós. A Lídia compartilhou aí conosco. Vivi uma situação na qual eu só queria gritar e resolver do meu jeito, mas Deus me calou e agiu. Exatamente. É esse o movimento. É esse o movimento da gente se colocar
parar, deixar de ser reativo, gente. Deixar de ser reativo, assim diz o Senhor no meio de nós. É tempo de deixar de ser reativo. Tudo já reage, tudo vai chutar o balde, eu vou sair, nunca mais. Ei. A nossa luta não é contra a carne, mas ela é espiritual. Para de levar para o pessoal aquilo que é espiritual. Para de levar para o pessoal aquilo que é espiritual. Amém? Eu quero orar junto com você nessa hora. E se você entende, meu Deus, isso é para mim. E se você entende, meu Deus, eu preciso viver isso. Então eu quero te convidar a orar e a clamar junto comigo nessa hora. Amém? A clamar em o nome de Jesus. Pai, Deus de amor, nos colocamos diante de Ti nessa hora, através da Tua palavra. Eu entendo no meu coração que o Senhor não permitiria que José fosse parte do Teu plano se ele não tivesse pelo menos disposto a ser forjado por Ti, a ser trabalhado por Ti, a se apresentar ao Senhor como alguém preparado. Ah, Senhor, como o meu coração hoje anseia para que a gente possa viver um tempo assim, sabe, de maturidade emocional. Não só uma maturidade emocional pregada, não só uma maturidade emocional cantada, não só uma maturidade emocional muito postada, mas uma maturidade emocional vivida, de fato, que testemunha, que testifica da boa obra do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Senhor, nos leva a esse nível de maturidade. José tinha todos os motivos para reagir. José tinha todos os motivos para ser reativo, mas isso certamente tiraria ele do plano, porque o seu plano, ele acontece. O seu plano, ele não depende de nós. O Senhor não depende de nós. O Senhor conta conosco. Então a graça aqui é conseguir. A graça aqui é ser parte do seu plano, Senhor. A graça aqui é ser parte do seu projeto. Eu creio que o Senhor tem um tempo de avivamento para a tua igreja. Eu creio que o Senhor tem um tempo de avivamento no Brasil. Eu creio que a gente vai entrar aí em guerras, Senhor. Estamos em tempos, vamos iniciar agora tempo de eleição. A gente vai entrar em guerras profundas. E o Senhor está nos chamando a um tempo de preparo, para que a gente, nesse tempo de caos, possa ser apta a receber um nível maior de revelação, um nível maior de capacitação, para que a gente consiga, Senhor, estar apto a ser parte do seu plano, a ser parte do seu projeto para esse tempo, na nossa família, na nossa casa, na nossa cidade, na nossa nação, quanto igreja viva do Senhor, na nossa comunidade de igreja, Senhor, que sejamos bênção, pessoas maduras emocionalmente, Senhor. Situações vão acontecer, problemas, mas, Senhor, nos ensina, não é sobre o outro, é sobre o que o Senhor está fazendo em mim, Senhor. Eu não sou responsável pelo outro, mas eu sou plenamente responsável por aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Então eu quero ser a primeira da fila em dizer, Senhor, me ajuda a viver isso. Senhor, me ajuda por tua graça a viver isso, um nível de maturidade emocional, para viver um nível de revelação espiritual. A tua palavra diz que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e nós nos apresentamos a ti como pessoas que, Senhor, quanto que a gente tem dificuldade, quanto que a gente age às vezes em cima da ferida, da dor emocional. Quantas vezes, Senhor, a gente está agindo por conta de feridas do passado, de coisas que não foram tratadas, de feridas que estão inflamadas emocionalmente falando. Senhor, vem trazer cura, vem trazer bálsamo, vem trazer clareza, vem trazer maturidade no meio da tua igreja, maturidade no meio do teu povo, maturidade para lidar com situações, maturidade para lidar com notícias desafiadoras, maturidade para lidar com discordância, maturidade para lidar com aquilo que o Senhor tem para nós. Sim, Senhor, porque a tua palavra nos aponta isso e nos reforça de que antes do Senhor nos dar um nível de revelação, o Senhor nos provará, nos forjará em um nível de maturidade emocional. Nos ajuda, nos conduz por esse caminho. Eu sei que não é fácil, eu sei que é desconfortável. O texto deixa claro que foi desconfortável para José, mas o resultado disso foi um nível de glória. O resultado disso foi um nível de revelação. E eu não abro mão de ser parte do teu plano. Eu não abro mão de viver o que o Senhor tem para mim. Eu não abro mão de viver as tuas promessas. Eu não abro mão de, Senhor, desfrutar ainda mais da tua glória. Nem que para isso eu tenha que cortar a minha carne, mas viver um tempo de cura emocional na minha vida. Leva-me, Senhor, por esse caminho. Me faz caminhar consciente de que nesse tempo o Senhor quer de mim. O Senhor quer de mim maturidade emocional. Me ensina, nos ajuda e nos guia, nos dirige, nos conduz por esse caminho. Essa é a nossa oração.
Esse é o nosso clamor. Não clamamos como quem já desistiu dessa guerra, mas clamamos como quem hoje conta com um reforço especial. Nós clamamos como quem hoje conta com um reforço todo especial. O teu Espírito Santo nos ajudando, nos fortalecendo. Assim como a Lídia compartilhou, eu já ia reagir, mas ouvi a voz do Espírito e decidi obedecer. É sobre isso, Senhor. É sobre isso. É sobre ser moldada. É sobre ser refinada pelo teu Espírito Santo. É sobre ser aperfeiçoada. É sobre entender e viver o que a tua palavra diz. Já não vivo eu, mas Cristo vive. Mas Cristo vive. É Cristo. É por Ele. É por Ele que eu renuncio. É por Ele que eu esmago a minha carne. Mas eu me coloco no lugar onde Deus me pediu. Porque não há nada melhor. Não há lugar melhor para se estar do que no centro da vontade do Senhor. Sê conosco, Pai, não só no dia de hoje, mas todos os dias da nossa vida, nesse tempo de crescimento emocional, nesse tempo de maturidade emocional que o Senhor estabelece sobre as nossas vidas. Sê conosco, nos ajuda, nos dirige, nos conduz e nos leva. Senhor, nos leva a um novo nível de revelação na tua presença. Em nome de Jesus, nós declaramos amém e assim seja no meio de nós. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Como a Márcia colocou aí, esse é o clamor. Me ajuda a viver isso, Senhor. Amém? Então, qual é o desejo do meu coração? Algumas coisas que eu quero ponderar aqui rapidamente pra gente encerrar essa live de hoje. Primeiro, compartilhe essa mensagem. Quer ser parte do plano de Deus? Compartilhe a mensagem de Deus. Não é convencer ninguém. Esse é o papel do Espírito Santo. O nosso papel é anunciar. O nosso papel é anunciar. O nosso papel é anunciar. É anunciar. Compartilhe essa live. Eu vou liberar essa live ainda agora no meu perfil. E você tá apto a compartilhar nos grupos de WhatsApp, em todos os lugares. Segunda coisa que eu quero trazer aqui pra você é: ore a respeito dessa mensagem. Não se trata de dizer hoje, meu Deus, que coisa forte e tremenda, fechar tua Bíblia, fechar teu coração e esquecer esse assunto. Não, gente. Entra num movimento espiritual. Devocional é isso. Você tá aqui, leu a palavra, Deus te deu uma direção. Leia essa palavra de novo. Medite nessa palavra. Medite nessa palavra. Sabe? Continue, se coloque nesse lugar. Ore. Ore. Diz, Senhor, me ajuda. Me ajuda. E sabe qual vai ser a resposta de Deus? Que é a terceira e última coisa que eu quero trazer. Esteja preparado para, assim como José, viver os testes de Deus. Quando a gente diz, Senhor, me ajuda a viver isso, tem muita gente que acredita que Deus, a pessoa vai ser igual José, vai ouvir uma voz audível dizendo: ei, filha amada, você me pediu por maturidade emocional, então, eu estou derramando sobre a sua vida agora a maturidade emocional. Não. Você pode até viver isso sim, Deus pode até agir dessa forma assim, mas em geral, lendo a Bíblia, olhando para a Bíblia e tendo ela como filtro, e tendo ela como direcionamento, se você, assim como eu, está clamando por maturidade emocional, se prepare para lidar, se prepare para se deparar com situações difíceis. Dani, como assim? É isso. Assim. Desse modo. Dessa maneira. Dessa maneira. Você tá buscando por maturidade emocional? Então se prepare para lidar com situações difíceis. Se prepare para lidar com situações difíceis. Se prepare. Mas também vou dizer uma coisa aqui, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, autorizada a dizer isso para sua vida. Tem muita gente que se assusta de dizer isso. Ai, Dani, que coisa, você está declarando que eu vou ter situação difícil? Você está declarando que problemas e situações vão aparecer? Se você está clamando por maturidade emocional, a tendência é que isso aconteça. Mas a tendência é que junto a isso, você também viva um novo nível de revelação espiritual. A tendência é que junto a isso, se você, assim como José, obedecer, confiar. Você entendia que José tinha medo? Você entendia que José tinha incerteza no coração dele? Mas ele ainda assim escolheu confiar. Se você escolher confiar, se você confiar no Senhor nesse processo que Ele te conduz, ou que Ele tem te conduzido nesse tempo, então creia nisso. Creia que você viverá um novo nível de revelação na presença de Deus. Por que eu tô dizendo isso pra você? Não fuja do processo. Não fuja do processo. Hoje você tá aqui clamando comigo, dizendo: Deus, me ajuda a viver isso, eu quero viver isso. E de repente, daqui a pouco o problema aparece e você já desistiu de estar nesse lugar. Não desista. Não fuja do problema. Não abra mão. Faça diferente. Encare o problema, mas com Deus. Encare o problema em Deus. Porque isso é promoção espiritual na sua vida. Isso é Deus te lapidando e te preparando, preparando o teu coração para aquilo que Ele vai te entregar, para aquilo que Ele vai derramar na sua vida. Por isso eu preciso te dizer isso. Não fuja do processo. Às vezes coisas vão acontecer com pessoas que você menos espera. É com aquela pessoa que você nunca imaginou. É com aquela situação que você nunca imaginou. Ei,
Confia. Não retroceda. Não retroceda. Não retroceda. No final, Deus te dá clareza. No final, Ele faz o que você não pode fazer. Amém? Glória a Deus pela sua palavra. Medite nessa palavra, ore essa palavra, declare sobre a sua vida. Amém? Fale isso com Deus. Sabe? Deixa Deus tratar, deixa o Espírito Santo falar. Além do que nós fomos ministrados aqui, porque infinitamente mais é o que Ele tem pra mim e pra você. Amém? Beijo grande no seu coração. Amanhã a gente tá aqui pro capítulo 2 do livro de Mateus. Eu espero você junto comigo aqui nesse movimento lindo na palavra do Senhor. E também compartilhe essa mensagem. Vou liberar essa live agora, 1 minutinho, e ela já tá liberada aqui no meu perfil para você compartilhar e abençoar a vida de outras pessoas em nome de Jesus. Deus abençoe de maneira poderosa. Irmão Haroldo, Deus te abençoe de maneira poderosa. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Tchau, gente. Te espero aqui amanhã, 8h30, série devocional. Todo dia é dia da gente render a nossa devoção ao Senhor. Beijo.